do 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o 29. Vamos lá? Diz assim a palavra: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, abençoa esse momento. Nós queremos agora calar o nosso coração, porque temos te louvado, erguido a Ti a nossa prece, feito a nossa confissão, mas agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, precisamos dela, da Tua instrução, da Tua palavra, da Tua correção. Ajuda-nos a compreender o que esse texto tem a ver conosco hoje, em pleno século XXI, já que ele foi escrito tantos e tantos séculos atrás. Fala conosco, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Falando em séculos, no final do século XIX, o grande escritor brasileiro, talvez o maior de todos, Machado de Assis, publicou um conto. Na verdade, é mais uma novela, chamada O Alienista. Uma palavra esquisita, né? Machado usou para dar título a uma história muito esquisita, de um médico que morava numa cidade lá do Rio de Janeiro, e ele começa a pesquisar uma doença que tinha muito pouco, sobre a qual tinha-se muito pouca informação, a loucura, né? E o alienista é então esse médico que começa a pesquisar a loucura e separa uma casa verde, né? E começa a internar nessa casa pessoas que ele diagnostica como loucas, né? E aí o conto vai, essa história e tal. E Machado de Assis é muito feliz com a escolha das palavras, com a montagem dos cenários. A história, acho que todo mundo conhece, né? Ele acaba internando na casa praticamente a cidade inteira, né? Todo mundo era louco na opinião dele. E no fim da história, ele chega à conclusão de que o louco era ele, então ele dá alta para todo mundo e ele se interna sozinho na casa. É uma forma de Machado de Assis lidar com um problema que até hoje a gente não tem solução. A loucura é uma doença, obviamente quem é louco não é saudável, né? Não tem saúde, mas que é de difícil diagnóstico, né? É muito complicado diagnosticar com precisão a loucura. Por quê? Você não precisa ser médico para responder isso.
Basta você responder com sinceridade e honestidade a seguinte pergunta: o que é ser normal? Você sabe? O que é ser normal? Aparentemente uma resposta simples, mas a gente começa a esbarrar nos limites, né? Qual que é o limite da normalidade e onde começa a loucura? Você sabe que a coisa é tão assim fluida e tão relativa que os psicólogos cunharam uma frase, né, que eles usam no jargão deles, é borderline, o que a gente chamaria de limítrofe. O que é um borderline? É alguém que transita muito perto da fronteira entre sanidade e falta de sanidade. Alguém que está ali, né? Você não pode dizer que é sadio e nem pode dizer que é doido. Enfim, é o que eles chamam de limítrofe. E essa dificuldade de determinar o que é loucura é tão real que o brasileiro cunhou um ditado popular. Muito verdadeiro, diga-se de passagem, né? De poeta e de louco, todo mundo tem um pouco. Outros falam de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? O louco está em todas, né? De louco, todo mundo tem um pouco. Normal, ninguém é. Aliás, se alguém já falou de perto, ninguém é normal, né? Eu creio piamente nisso. De perto, ninguém é normal. Agora, nas minhas meditações diárias, eu terminei o livro de 1 Coríntios, estou começando o livro de 2 Coríntios, e eu me deparei com uma coragem extraordinária do apóstolo Paulo para dizer uma coisa que eu acho que todo mundo já pensou um dia, mas nunca teve coragem de pronunciar, né? O nosso Deus é louco. Ele é louco. Eu sei, você tem medo de blasfêmia, né? Imagina, chamar Deus de louco. Pois é, a Bíblia diz que ele é louco. O texto que nós lemos diz que Deus é louco. E mais do que dizer, mostra que Deus é completamente doido. Primeiro, só um Deus louco escolheria a cruz como seu destino. Você já parou para pensar nisso? Só um Deus completamente doido, louco, varrido, na sua soberania, com a sua glória, como nós cantamos aqui, eu fiquei prestando atenção como é que se fala glória em Libras, para variar não aprendi, mas do alto da sua glória Deus fala assim, eu quero escolher o meu destino, e Ele escolhe uma cruz. Só um Deus louco para fazer isso. Todos os deuses, desde que os deuses falsos foram inventados, todos eles, sem nenhuma exceção, sempre se apresentavam como poderosos, como gloriosos. Senão não era Deus, né? Senão não era Deus. Ele tem que se apresentar da maneira mais heróica possível. Eu lembro que uma das histórias que eu mais gostei dos livros de Monteiro Lobato, quando eu li a coleção inteira do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eram os 12 trabalhos de Hércules, né? Para variar, o Hércules era um deus. Na verdade, Hércules não era bem um deus, ele era um semideus. Ele era filho de uma divindade de um deus do Olimpo com uma mulher humana. E para que ele virasse Deus, ele tinha que cumprir 12 tarefas, né? Mas a esposa legítima do Deus safado que transou com uma humana tinha inveja, obviamente, né, da história, então tentava prejudicar o Hércules, que era Heracles o nome certo, né, para que ele não conseguisse o seu intento e frustrasse o desejo do seu pai de ver o seu filho virar Deus. Então ele tinha 12 tarefas impossíveis, e na história do Monteiro Lobato é a Emília, a boneca, que vai providenciar uma solução muito criativa para cada uma das tarefas do pobre do Hércules, para ele virar um deus também. Então, veja, em toda a mitologia, os deuses querem vencer, os deuses querem ser grandiosos, gloriosos. O Deus
tem que ser triunfante. Não existe Deus derrotado. Pois o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que estabeleceu um universo infinito, escolheu se revelar no alto de um monte chamado Calvário, num instrumento de tortura completamente abjeto chamado cruz. Irmãos, não precisa ser muito sabido para dizer que isso é loucura. Isso é um absurdo. Isso vai contra todo tipo de lógica. Deus tem que ser glorioso, vitorioso, inatingível pelo mal. E aí o nosso Deus Todo-Poderoso diz: eu vou me tornar o pecado encarnado e vou expiá-lo numa cruz. O próprio Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Loucura total, mas loucura que nos salva. O próprio Paulo reconhece que isso vai contra a lógica, né? Versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, né? Está escrito: destruirei a sabedoria. Ele está citando Isaías 29. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Tornou. A sabedoria, quando ele fala inquiridor do século, ele está falando dos filósofos gregos, né, que gostavam de fazer inquirições e tal. O próprio Paulo andou se metendo com eles lá no Areópago, em Atenas, né. Quando ele fala do escriba, ele está falando do judeu. Mais para frente ele vai falar sobre as posturas diferentes entre judeus e gentios, judeus e gregos, diante do poder de Deus e tal, né? Mas onde é que essas coisas vão parar? Diante da loucura da cruz, do absurdo, do escândalo que é a cruz. A cruz é um escândalo, mas Deus escolheu se revelar numa cruz. E nós sabemos que o momento mais especial de Deus, o momento mais onde ele mais se revelou à humanidade foi justamente em Cristo e no Calvário. Ali você tem o retrato completo, total, desvendado de Deus em relação ao pecado e ao seu amor. Como nós acabamos de cantar aqui, né? O amor de Deus não tem limites. O Calvário é a prova disso. Se alguém um dia te desafiar, mas Deus, se Deus existisse, não haveria isso, não haveria aquilo e tal, você diz: você já olhou para o Calvário? Você já olhou para o Calvário? O Calvário é a prova cabal, completa, total, irrespondível de que o amor de Deus não tem limites. Por isso o nosso Deus é único, é inigualável, é inimitável. Mas que ele é louco, ele é. Se isso não te convenceu, o texto fala de uma segunda razão para chamar Deus de louco, né? O texto diz que só um Deus louco escolhe salvar pela loucura da pregação. Aqui o texto diz, né, que Deus escolheu nos salvar, verso 23, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ele vai falar agora dos judeus. Os judeus pedem sinais. Por causa das profecias messiânicas do Antigo Testamento, os judeus desenvolveram durante o período interbíblico uma expectativa de que o Messias seria um grande general, tipo Salomão, ou Davi, vencedor, né, dos exércitos, que iria humilhar
o Império Romano e colocar Israel no topo das nações. Essa era a função do Messias. Então ele daria sinais de que esse era o seu papel. Por isso, toda hora, quando a gente lê os evangelhos, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, isto é, os líderes religiosos dos judeus, ficavam inquirindo de Jesus: que sinais nos dá? Mostra-nos um sinal de que tu és o Messias. Né? Por isso que Paulo vai falar aqui, os judeus pedem sinal, eles pediam mesmo, eles queriam sinais, provas, milagres, autoridade, glória, poder para vencer os nossos inimigos humanos. Jesus nunca deu nenhum deles. Os gregos pediam sabedoria, lógica, né? Raciocínio. E o que é que aconteceu? Jesus se revelou por meio da cruz. Ou seja, quando os homens pedem prodígios, sinais, glória, sabedoria, lógica, coerência, nós, pela Bíblia, apontamos para o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso é loucura, mas é mesmo? E é para ser. A salvação é resultado direto da loucura de Deus. Ele havia criado o mundo perfeito, santo, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de defeito. Imagine só, garantia eterna, né? Tudo certinho. Vai o homem, porque é um ser livre, dotado de livre-arbítrio, de poder de escolher o que quer e o que não quer, usa essa sua liberdade para ficar contra Deus, estraga tudo. E o que é que Deus tem a ver com isso? Nada. Ele avisou, ele disse: olha, não faça isso, se você fizer vai dar tudo errado, mas está na tua mão, colocou o poder nas mãos do homem, você vai cuidar da natureza, vai cuidar do universo, vê lá o que você vai fazer, tem liberdade para tudo, só não toca naquele fruto, enfim. Deus deixou o homem responsável. O homem foi e estragou tudo. O que é que Deus tem a ver com isso? Nada. Mas quem é que vai providenciar a solução? Deus. Porque Ele é louco. E Ele providencia essa salvação em Cristo e determina que a principal atividade dos seguidores de Jesus ia ser qual? Pregar. Pregar o quê? Cristo crucificado. Se você continuar a leitura no capítulo número 2 dessa mesma carta, Paulo vai dizer assim: eu, quando fui ter entre vós, irmãos, não fui com prodígio de sabedoria humana, mas anunciando Cristo e Cristo crucificado. Né? A simplicidade da cruz. A cruz tem uma mensagem tosca, crua, bruta, mas ela é a mensagem, é isso que Deus quer que nós preguemos. Essa é a nossa missão principal. Ide por todo mundo, disse Jesus, e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é o centro, qual é o núcleo do evangelho? A cruz do Calvário, a cruz de Cristo. Essa é a nossa principal atividade. Paulo chega a dizer a Timóteo, na segunda carta que ele escreveu para aquele moço, no 4º capítulo, versículo 2. E Paulo é até chato, ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E sabe como é que ele começa a dizer isso para Timóteo? Ele não fala assim: Timóteo, me faz uma gentileza, prega a palavra. Não, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos,
conjuro-te, exijo de você, vou te colocar na presença de Deus, você vai jurar para mim diante do Senhor, que vai julgar o céu e a terra, e Cristo, que você vai pregar até quando tiver cansado, exausto, sem ânimo, sem ambiente, você vai pregar. Essa é a tua tarefa, essa é a tua missão. Por quê? Porque é a loucura da pregação que salva as pessoas. É a loucura da pregação que salva. Quando eu estive lá em Sergipe, conheci um pastor, Arivaldo, o nome dele. Ele é da Igreja Batista Renovada, né? E ele é uma figuração, é um senhor já, de uns quase 80 anos de idade, mas é impressionante. E eu não sabia, mas o testemunho dele é algo assim fantástico. Ele se converteu numa campanha de evangelização feita pelo Billy Graham, né? Ele era de um lar não cristão, não evangélico, rebelde, e ele ouviu uma campanha de evangelização do Billy Graham e entregou sua vida a Jesus e depois tornou-se pastor, etc. Você fica pensando, mas como é que alguém, vendo de longe, um sujeito falando inglês, num idioma diferente, que parece doideira para nós e tal, a gente não entende nada, né? Ele fala e a pessoa se converte do nada? Não, ela devia ter alguma ligação com o evangelho, alguém vinha evangelizando, nada disso. É a loucura da pregação que produz a fé nas pessoas e as leva à salvação. Nós temos que crer nisso. Nós acreditamos, sobretudo nós presbiterianos, acreditamos que é preciso técnica, refinamento, é preciso uma abordagem ideologicamente planejada, é preciso, enfim, um ambiente propício para levar a pessoa a aceitar Jesus. Essas coisas são ferramentas, são ajudas, são auxílios, que às vezes até atrapalham mais do que ajudam, né? Mas a essência, o que vai gerar fé, o que vai produzir arrependimento e vai levar a pessoa a ser salva, é simples e puramente a pregação da cruz. É isso. Porque Deus quer que seja assim. Paulo está dizendo, ele escolheu salvar pela loucura da pregação. Jesus dizendo aos discípulos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Crê no quê? Na pregação. Você prega, a pessoa crê, está salva. Isso não é loucura? É. Tem lógica? Não. Mas Deus é louco. E Ele fez assim. Eu estou vendo um monte de gente chocada aí com a minha falta de piedade. Mas eu não tenho culpa se Deus se mostrou doido para mim. No fim do sermão você vai entender por quê. Agora, fica aqui uma pergunta muito séria para nós. Se Deus escolheu salvar pela loucura da pregação, será que nós não temos nos envergonhado de pregar a cruz, justamente porque ela é chocante? Porque ela não faz sentido, né? Nós, muitas vezes, caímos na tentação de substituir a pregação falando dos resultados dela. Olha, Deus quer construir um mundo justo, um mundo reto, né? É verdade, o objetivo de Deus é esse, né? É trazer justiça, trazer retidão. E muitas vezes nós caímos na armadilha de dizer, olha, a função do evangelho é mostrar que o homem está errando e corrigir nos seus erros para que ele seja um melhor pai, um melhor marido, um melhor vizinho, um melhor patrão, um melhor empregado, e assim toda a sociedade vai ser melhor. E glória a Deus, o evangelho fez o que tinha que fazer. Não. Embora existam várias correntes ao longo da história da igreja que fizeram isso e fazem até hoje, evangelho é outra coisa. Evangelho sem cruz é aquilo que a gente chamava antigamente de evangelho chantilly. Sabe chantilly, né? Chantilly de bolo. Ele é bonito. Um bolo com chantilly fica muito mais bonito do que um bolo sem chantilly. Muito mais bonito.
E parece muito mais saboroso, não é? Não tem como negar, né? Um bolo enfeitado e tal, com chantilly, põe água na boca. Só de imaginar a gente já fica com água na boca. Mas o chantilly, primeiro, ele, embora seja bonito, atraente e apetitoso, ele não alimenta. Se você comer só chantilly, você não vai se alimentar, não. Pelo contrário, vai engordar e ficar com uma baita dor de barriga. Porque em excesso ele faz mal, ele não faz bem. Evangelho sem cruz é o evangelho chantilly, atraente, bonito, mas ele não produz salvação. Porque o evangelho tem que produzir arrependimento. Não tem como você falar da cruz de Cristo sem lembrar a questão do pecado. Por que Cristo sofreu a cruz? Porque os romanos eram cruéis? Porque os judeus eram maus? Não! Jesus morreu na cruz porque eu sou cruel e eu sou mau e ele estava tomando o meu lugar na cruz. Isaías 53, isso não é nem Novo Testamento, é Antigo Testamento. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque ele carregava sobre si as nossas dores e enfermidades, as nossas iniquidades, culpas e pecados. Por isso Jesus foi para a cruz, por nossa culpa, por causa do nosso pecado. E Deus, louco, escolheu salvar os pecadores pela loucura da pregação. Mas o texto não para por aí. O texto continua. Só um Deus louco, a terceira razão, escolhe coisas loucas. Só um Deus louco escolhe as coisas loucas. Se você não acredita em mim, Paulo vai falar com todas as letras. Verso 26 em diante. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Presta atenção agora. Verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Só um Deus louco escolhe as coisas loucas. Eu gosto desse texto. Deus é do contra. Sabe a pessoa que é do contra? Está sempre, dando contra? Deus é assim também, é contra. O mundo todo prefere quem? Nobres e poderosos. Se você tivesse que escolher, quando a gente tinha que fazer time no ginásio, eu era sempre o último a ser escolhido. Você pode imaginar o motivo, né? Por quê? Os capitães vão sempre escolher os melhores, né? Deus escolhe fazer o contrário. Já notou que com 12 homens, 12 pessoas, 12 homens, Deus mudou a história do mundo? Quem eram os 12 homens? Generais? Eram comandantes políticos, governadores, jornalistas de grande influência, donos de grandes redes de TV, jornais e revistas? Nada. Jesus escolheu 12 homens simples, pescadores, coletores de impostos, gente impopular, com pouca instrução, e com esses 12, ele mudou a história do mundo. Olha só. O que Deus prefere? Versos 27 e 28. Deus prefere as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Eu, quando leio esse texto, eu fico vibrando, porque está aqui a minha chance.
Está aqui o último a ser escolhido nos times de futebol era eu, né? Quando era escolhido. Pois é, então, mas Deus escolheu as coisas fracas, humildes, fracas, aquelas que não são. Estou eu aqui, olha lá, né? Pois é, essa é a minha chance. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Sabe que esse texto mostra por que os eleitos de Deus nunca podem ser orgulhosos, né? Nem tem como. Como é que ele vai ser orgulhoso? Orgulho de ser louco? Orgulho de ser fraco? Orgulho de ser humilde? Orgulho de ser desprezado? Orgulho de ser aquilo que não é, né? Pois é. Toda a glória àquele que me escolheu para comigo reduzir a nada tudo que existe. Porque o texto fala isso. Aqueles que Deus escolheu foi para afrontar os sábios, os poderosos, os sabidos, aqueles que se julgam ser e vão ser reduzidos a nada por aqueles que são desprezados e humildes, mas escolhidos por Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, Deus é louco, sim. Tá? Nós vimos aqui que Ele é louco por... Eu não devo priorizar a lógica desse mundo. O nosso impulso natural, normal, é priorizar a lógica do mundo. Nós vivemos no mundo, nós usamos a razão, somos desde criancinhas ensinados a usar a lógica, e isso não é ruim nem errado, porém, como cristão, salvo pela loucura da pregação de um Deus louco, eu devo priorizar a loucura dele em detrimento da sabedoria do mundo. Paulo fala isso. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, entre a loucura de Deus e a sabedoria dos homens, eu fico com qual? Com a loucura de Deus. Segundo lugar, eu aprendo aqui a não estranhar os valores do reino. Ainda esse ano, irmãos, nós vamos estudar nos cultos, eu tenho orado muito para que Deus me dê a estratégia certa, os principais valores do reino, principalmente aqueles expressos no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Né? Há alguns conceitos que os evangelhos trazem que a gente passa muito por cima, porque eles são muito agressivos. Né? A ideia de você renunciar a si mesmo, né? A ideia de você arrancar olho, cortar mão, né? A ideia de você esmurrar o seu corpo, crucificar a carne, como diz o apóstolo Paulo nas suas cartas, isso não agrada. Mas são valores do reino. Vão totalmente contra aquilo que a lógica do mundo ensina, mas são valores do reino. E quando eu vejo que Deus é louco e a loucura dele é mais sábia do que a nossa sabedoria, eu entendo que os valores do reino fazem sentido. Não para a minha razão, mas para a coerência de Deus. Principal, nós temos um moto que diz: eu, porém, olharei para o Senhor, o Deus da minha salvação, Ele vai me ouvir. Ahá! Olhar para o Deus da minha salvação é olhar para a cruz, porque foi na cruz que Ele me salvou. Olhar para o Deus da minha salvação e esperar que Ele me ouça é esperar que essa cruz se efetive em mim. É olhar para a loucura absoluta e surpreendente de Deus, que resolveu, só porque Ele é louco, se interessar por mim e me salvar. Outro louco. Graças a Deus pela loucura divina, porque graças a ela eu fui alcançado, remido, transformado e salvo pelo poder da cruz doida do Calvário. A próxima vez que alguém disser para você: não, mas o evangelho não faz sentido, as coisas de Deus eu não entendo, você diz: verdade, você está coberto de razão. Abre o texto, mostra para ele na Bíblia, deixa ele ficar chocado, porque nós temos, e o mundo lá fora mais ainda, a ideia de um Deus meio Papai Noel, né?
um Deus assim muito bonachão, um Deus que não tem nada a ver com aquilo que a gente vê acontecendo na história, mas a Bíblia diz que Ele é o Senhor de todas as coisas e que Ele é louco, e principalmente, e aqui eu termino, louco por você. Por isso, Ele fez a loucura de criar a cruz, enviar o Filho dele para morrer lá, e vai fazer a loucura maior ainda de levar você para o céu onde Ele mora. Já imaginou? Ele vai fazer isso. Vai dizer que Ele não é louco? Eu tenho certeza que é. E agradeço a Ele por isso. Amém.